Então é bom estar com vocês. Mais Esse uma telefone quinta-feira. telefone Presente. da loja, hein? Vou desligar o microfone, quem é a série. Fica esperando a quinta-feira para a gente estar junto. E aí, para quem está chegando aí e não está familiarizado, grupo de estudo, o nome do grupo é As 12 Casas Astrológicas e tal. Começou assim, começou eu falando das 12 casas, e hoje a gente está falando da Lua. Tá, já faz um tempinho já, acho que é a 14ª ou 13ª reunião que a gente está aprofundando aí pelo livro As Dinâmicas da Lua. Eu tô achando legal, assim, apesar que eu tenho o Sol em conjunção com Urano, vou fazer que nem a Miriam, vou me colocar na posição, vou usar o mapa para mostrar a minha fragilidade. Paciência não é o dom que eu tenho, não. Então, eu aprendo rápido e já entendo rápido, já vou para a prática rápido e vamos. Só que esse contexto de revisar e de aprofundar, ele tem outras camadas, assim, que alcança a gente, que é muito legal, muito importante, porque nesse contexto também de... Eu não sei como é que como vocês enxergam, né? Mas é assim, eu não tenho como fugir disso, assim, o meu olhar, ele é mais espiritualista mesmo. Eu tenho um olhar mais espiritualista pela minha vivência e tal, pela minha prática e também por eu ser sagitariano. E eu acredito que esse se apropriar da consciência, esse despertar da consciência, ou esse apropriar da nossa melhor versão, ele vem aos poucos e ele vem em doses onde a gente alcança, lembra quem a gente é, e outros momentos a gente esquece, e a gente estuda mais um pouco, alcança, e depois a gente esquece, e esse bailado da vida a gente vai se aperfeiçoando, e a intenção é a gente conseguir se apropriar de uma forma onde a gente não esqueça mais. E essa função de trazer o esquecimento é uma função saturnina. Então, a matéria em si, o peso da responsabilidade na matéria, essa vivência nossa aqui, traz para a gente a condição do esquecimento, pela preocupação, pela ansiedade, pela culpa, pelo peso que toda essa matéria traz, e a gente vai buscando para ficar no agora, né? Então, na verdade, essa condição de espiritualidade, ou lembrar que a gente é a condição de quando a gente está no agora. Fala, tá, estou no agora. Só que permanecer no agora é outra história, né? Porque é um bailado, né? Permanecer no agora, fala assim, tá, estou no agora em tempo integral. Eu acho que ninguém consegue ficar em tempo integral, não. Acho que os grandes mestres eles ficam mais tempo. Mas integral no agora, eu acho que não. Vivo, eu acho que não. Enfim, é essa busca, né? Então, por isso que a gente continua estudando, continua buscando, que isso traz para a gente um frescor, né, do agora. Parece que a gente fica mais leve, mais jovem e tal. Inclusive, estou feliz que eu comecei o grupo ontem, né? E é um marco para mim, nesse sentido de conseguir levar para um caminho de ensinar astrologia. Eu achava que eu não conseguia fazer isso só depois que eu entendi, falei assim, tá, eu entendi, agora eu consigo conduzir e tal. Porque é mais do que decorar. Eu acho que eu falei isso ontem, e aí só para dar essa introdução. Eu acho que a astrologia, quando ela se torna dogma, ela deixa de ser astrologia. Essa é a minha visão, assim. Porque o dogma, ele é um ponto fixo estabelecido sobre qualquer informação. Isso é isso e pronto, acabou. Porque alguém disse, porque leu, por alguma coisa, então ele é um dogma, ele é estabelecido. E a astrologia, nada, nenhuma informação ela pode ser estabelecida. Porque a fluência da astrologia é justamente a gente conseguir ter a capacidade de pensar sobre o assunto. Então, o mesmo posicionamento, ele pode ter 300 interpretações, dependendo da circunstância, dependendo do tempo, dependendo da pessoa, dependendo da cultura, dependendo das oportunidades, dependendo do grau de maturidade. E não dá para ser uma coisa dogmática. Tipo, a lua em tal lugar é isso, pronto, acabou. Não dá, assim você não entende astrologia. Você precisa entender a base, entender que é uma linguagem. Aí, dependendo do ponto de partida, aquela base me dá uma perspectiva. Mas se eu olhar por outro canto, ela dá uma outra perspectiva. Então, quando é um dogma, fala assim, isso aqui é isso aqui, pronto. E aí deixou de ser astrologia, porque envelheceu, não é uma linguagem evolutiva.
E aí essa é a nossa dificuldade, né? De interpretar o mapa, enfim, de aprofundar o papo. Assim eu enxergo, né? Assim é a minha viagem. Você Posso vai... falar? Pode, por favor. Então, como é que chama quando eles fazem aquele remake da música? É uma música antiga, mas eles põem um outro ritmo, faz isso aqui. Como que chama isso? Mixa. Remixar? Mixada, é. Então, eu acho que a astrologia é um dogma mixado, porque ela tem todas aquelas coisas de antigamente que os caras se lascaram, para não dizer outra palavra, de olhar para o céu e constatar um monte de coisa. Você não acha isso? Ela tem, eu acho que ela tem ponto de partida no sentido do entendimento dessa evolução e desse crescimento. Mas assim, Mas, ó, não tem que ter um monte de. Teve um monte de experimento, um monte de coisa testada, aquele estudioso, aquele não sei o quê, aquele outro, vários, com vários pontos de vista, mas tinha coisa que era para continuar sendo, que eu acho que é a astrologia tradicional. Os E foi dois baseada, foi foi nessa. baseada nela que a moderna mixou, você não acha? não, eu acho que ela. Porque, por exemplo, a história da astrologia, ela vem evoluindo junto com a evolução humana, Hum, talvez na mesma proporção. Então, não dá para ser dogma, porque o dogma ele não evolui. O dogma para mim, nessa perspectiva, ele é estático. Então, por exemplo, isso que a Miriam trouxe hoje, dessa forma leve, fala assim: ah, tá, o Mercúrio ele está exilado. Hoje, na modernidade, e isso futuramente a gente vai entender isso, essa palavra e esse conceito de exilado, ele já não serve mais. Ele virou um dogma, virou um conceito fechado onde a pessoa não pensa sobre o assunto. Então a gente vai hum, precisar reformular a linguagem para aham. que isso tenha uma conotação de pensamento, saia do dogma. Porque se a pessoa tem um dogma assim, pronto, é exilado, acabou, acabou minha vida. Ah, então não é astrologia, gente, não é para isso. Porque como acabou a vida? Está exilado, Não, acabou. Não. É claro para que não. pensar Não, sobre o não, não, não assunto. concordo que nada parou lá atrás só. Eu só achei que tinha coisas que você tinha que se basear naqueles estudos, que sei lá, se chama dogma, se chama o quê lá, Não, entende? mas é que eu estou explicando o meu sentido de dogma, né? Porque, por exemplo, o Saturno ele tem a mesma dignidade de aprendizado, de limite, de cobrança, ele é o grande fiscal do processo e tal. Só que a nossa evolução, a nossa compreensão do que é essa dignidade, ela vai evoluindo, ela vai crescendo. Então, Com o que certeza. era um Saturno antes, para Que a era gente, ceifador, nossa, ele era a morte, depois passou a morte para o Plutão. É, eu sei, entendo isso. hoje é uma outra condição. Hoje a gente tem condição de falar assim, tá, eu dei conta do meu Saturno. Eu posso olhar para o Saturno com mais peito aberto, com mais dignidade. Coisa que antigamente era igual Plutão. Hoje, fala assim, eu dei conta do Plutão. Eu falei, deu conta. Você deu conta nada, gente. Nunca você vai dar conta de Plutão. Saturno ainda a gente já consegue, sabe? É, é. Enfim, mas é Tá tudo, bom, tá bom, tá bom. Entendi o teu jeito aí. tudo expressão de linguagem, né? É Tudo verdade. só provocação também. Aham. Quem chegou depois, sejam bem-vindas. Estou aqui já provocando uma discussão, uma treta aqui. E aí a gente está lendo a Miriam. Vai, Miriam, por favor. Gostei quando você trouxe esse ponto que eu acho essencial. E cadê a nossa Esther? Tudo é uma questão de linguagem. E linguagens são estruturas de linguagem, elas precisam ser atualizadas, né? Eu acho que essa atualização é algo essencial, porque, né, o ser humano se dá no tempo, né? Ele é histórico. Agora, tem uma coisa que eu acho que é o problema da querela, não é? Que eu acho que não vale a pena a gente trazer aqui, é até que ponto a atualização pode
desmontar essa estrutura básica. Essa é a questão que me parece que está aí para os astrólogos e para pensar essa questão. Até que ponto a atualização... bom, olha, mudou-se os referenciais, nós temos aparelhos maravilhosos, então a gente pode ver o que está acontecendo lá. Até que ponto isso legitima a desmontagem de uma estrutura que foi baseada num modo de estar no mundo que garante até a qualidade e a dinâmica e o sentido dessa linguagem. Essa é uma questão que eu acho que não é, assim, não é uma questão básica, mas já que você me provocou, eu provoquei você. Isso não é uma questão para a gente trazer para cá, né? Mas é uma questão... E você trouxe a questão da linguagem. Mas é assim... Desculpa, pode falar, desculpa. Não, essa questão da linguagem eu acho uma questão complexa. E enquanto a gente vê a astrologia como linguagem, a gente tem que olhar com muita humildade, principalmente. Muita humildade, o que é essa estrutura e até que ponto é válido ou não é, e como é válido a atualização dessa linguagem, e até que ponto é válido ou não é desmontar uma gramática, vamos dizer assim, dessa linguagem. É algo a pensar. Mas só para dividir com vocês, assim, eu sou um dos astrólogos novos, né, dos astrólogos que estão aí na mídia, e contemporâneo, e eu atendo muita gente. Atendo mesmo. Mesmo porque eu eu vivo de astrologia, né, gente? Então, sou audacioso também. Eu vou me atirando. E aí, o que acontece? A gente está vivendo uma revolução digital hoje. Então, a gente está vivendo algo inusitado, contemporâneo. E aí, a gente está passando por um processo de pulverização de todas as informações. Tudo está dentro de um contexto que se dissolve o que é conteúdo e o que é substancial. Isso em todas as áreas. Na música. Então, antigamente, um álbum de música, ele tinha 17 músicas. As músicas eram trabalhadas, tinham músicos, tinha todo um estúdio e tal. Hoje em dia, é o músico, o produtor e a tecnologia. E não fazem mais álbum de 17. Hoje, a música é muito rápida. São lançadas hoje, no Brasil, por volta de 14 mil músicas por dia. A mídia faz isso hoje. E a gente está nesse processo rápido. A medicina também está passando por esse processo de pulverização. E aí a minha prática é o seguinte, assim, pode-se dizer que de alguma forma está mais difícil atender as pessoas. Eu posso dizer isso. Por quê? Porque quando eu vou atender a pessoa ela já sabe um monte de coisa, só que não sabe. Só que ela já sabe, ela já vem com um monte de informação. Que pegou no Google, que pegou no chat GTP, que decorou, que viu no TikTok, que não sei quem falou. Então, eu estou interpretando, para mim é isso, para mim é um sagrado, né? Estou adentrando, assim que eu enxergo, eu estou adentrando o templo, para mim é um oráculo, para mim é uma mandala, estou abrindo ali para conseguir dar uma direção para ela. Eu me preparei, eu estudei o mapa, e para mim ali abre um campo, nesse sentido dessa comunicação interpretativa. E ela está refutando e interceptando isso com um monte de informação que só presta para o bisturi, porque não presta para nada. E ela tá, não, porque, então isso aqui é porque não sei o quê. Não, isso aqui eu vi que isso aqui não sei o quê. Isso aqui vai não, calma. Deixa eu te falar, calma. E aí eu preciso ter um jogo de cintura para conseguir entender esse momento agora, contemporâneo. E aí, dentro disso, desse sentido da linguagem, os dogmas em si, eles não ajudam.
Porque ele vem estabelecido. Fala, ah, tá, então isso aqui é isso aqui. Já sei. Uai, se você já sabe, por que você me procurou? Ah, não faz sentido, gente. Você já sabe para que você me procurou. Entende? Não faz sentido, não sabe. Porque se soubesse, não precisava procurar. Agora, essa é a condição cartesiana que eu sempre falo, que é essa coisa mental. E, na verdade, a linguagem da astrologia é uma linguagem simbólica. E ela vai de encontro com o inconsciente, e aí, na minha linguagem mais poética, ela vai de encontro com o espiritual, com outra consciência. Não é essa discussão sobre essa parte cartesiana. É uma linguagem que é a mesma linguagem da música, uma linguagem poética, uma linguagem de um outro ensinamento, simbólica. E aí, esse símbolo, eu preciso saber para onde eu levo ele. E aí, claro, eu tenho essa condição. Eu olho, interpreto, eu falo assim, tá, por aqui, eu levo para lá, levo para cá, eu falo, tá, por aqui. Então, eu faço isso conscientemente, né? Eu vou driblando essa parte que me atrapalha, cartesiana. Só que às vezes não é tão simples, porque a pessoa vem muito carregada. E aí, na prática, assim, para mim eu recebo o mesmo tanto, mas eu tenho esse lance de ser, eu não me contento. Eu falo, não, gente, eu tenho que. Eu pero um pouquinho, eu vou para lá, eu vou para cá e tal, porque eu quero um maior aproveitamento, né? Mas, na verdade, isso pulveriza. Então, quanto mais a pessoa pensa que sabe, menos ela aproveita o que eu tenho para passar para ela. Na prática, é isso. E isso é essa linguagem agora, né? Enfim, viagem, né? Muita loucura, né? Mas, mas vamos para frente. Hoje eu atendi uma menina assim. Falei, nossa senhora, gente. Ai, nossa, vai dar um trabalho, sair com dor de cabeça. Quando eu parei, tá com dor de cabeça. Falei, nossa, tô com dor de cabeça, ainda é meu não, gente. Fui lá pra praia, lá, tomei sol uns 40 minutos. Falei, tá, agora tá bom. Fiquei muito tempo para explicar uma coisa simples para ela, gente. E vai para frente, vai para trás, e vai. Eu falei, não, não é isso. Ela falou, é aquilo. Eu falei, não, mas não é. É isso. É o que você pensa disso? E foi, gente. Isso aqui, o que você acha? Olha que coisa maluca. No final, ela falou assim: não, eu preciso de alguém, porque as pessoas não me entendem e tal, eu quero aprofundar o papo. Vamos ver se você consegue. Aí eu falei: fala, você acha que uma pessoa que nasce na cultura muçulmana, ela põe a bomba no corpo dela e ela morre por conta do Alá, você acha que isso é suicídio ou não? Aí eu falei: mas e o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Falou, tem a ver, porque você falou que eu preciso de expansão de consciência. Eu falei, não, pera. Expansão de consciência é uma coisa. A bomba do Alais, não, mas isso. E ela. Falei, gente. Não, porque a Casa Nobre também fala de cultura e fala de outras viagens. Eu falei, não, fala também. Mas não é sobre isso. Uai, qual o objetivo? O que importa? A gente saber se é suicídio, se é suicídio. Qual que é a questão prática disso? Para onde a gente vai? Qual que é o objetivo de discutir isso aqui agora? E é sobre isso. A pulverização faz com que a gente discuta um monte de questões de linguagem, de certo e de errado, de contemporânea ou de tradicional, ou de que foi e que não foi, um monte de discussão que eu acho legal, eu até gosto, eu consigo fazer isso. Eu sou bom de. Tenho preguiça, mas eu sou bom nisso. E que, na verdade, assim, tá. E na prática? Como é que a gente está ajudando as pessoas com essa linguagem que transcende a consciência? Que no final é só sobre isso. Tem uma linguagem que transcende a consciência e como eu posso ajudar as pessoas hoje na contemporaneidade? Como que eu posso alcançar as pessoas hoje, entendendo o cenário? Não, porque aí começa, né? A gente dissolve, né? De novo. Enfim, viagem minha, né? Quer falar, Mari? A Mari quer falar. Ah, a Mari quer falar. Ah, pode falar, mano. Consegui tirar do mudo. Não, me fez lembrar nos estudos, quando eu estava com dificuldade de pensar como que pode ter uma astrologia que trabalha com casas inteiras, que fica completamente diferente de uma astrologia que não trabalha com casas inteiras, né?
E me falaram, todos os caminhos levam a Roma, não se preocupe, todos os caminhos levam a Roma, né? E aquilo ficou na minha cabeça, assim, me incomodou bastante, né? E, e faz uns 3 meses que eu estou realmente me aprofundando em atendimento, e para mim começou a ecoar esse negócio de falar que todos os caminhos levam a Roma, que no fundo tem como se existiria uma estrutura, né? Na antropologia se fala então das estruturas linguísticas, não existiria mesmo na parte, se fosse para falar na parte mental, jogos mentais, né? Que realmente confundem muito, principalmente em atendimento de astrologia, até porque pega um pouco do virgem, né? É, meu nó do sul é em Virgem, meu nó do norte é em Peixes, né? E eu acho que o pulo do gato tá nessa frase, né? Todos os caminhos levam a Roma. Quando você está em contato com um mapa, ou com um mapa de um paciente, ou um mapa seu, o seu mapa, ali você vai de encontro a uma. A astrologia não criou uma estrutura e essa estrutura está sendo modificada. Não, seria o reflexo de alguma coisa, digamos, ainda se fosse para falar na parte mental. E essa saída que acho que está acontecendo nesse aprofundamento da astrologia em atendimento, essa saída da energia de Virgem para Peixes, para mim ficou dessa história não se preocupe, todos os caminhos levam a Roma. Se você for fazer astrologia em casas inteiras, vai dar no mesmo lugar da astrologia com as casas separadas, enfim. E eu sinto que eu trabalho muito mais através, né, como você falou, dos símbolos, do que estou trazendo uma estrutura de conhecimento. Como assim, a astrologia não estaria trazendo uma estrutura de conhecimento. Seria um reflexo, né, de algo anterior. E eu acho que seria, inclusive, muito mais você reconhecer se existe uma estrutura ou não, né? Quer dizer, existe uma estrutura, e aí seria uma estrutura. Existe, a realidade tem uma estrutura, ou ela é completamente maleável, né? Ela não existe nada funde uma realidade, tudo pode ser modificado, tudo pode ser criado, recriado, né? Para mim foi, eu acho que esse desafio que de qualquer maneira, quando você está de frente para um mapa ou para um símbolo, qualquer coisa desenhada, pode ser o desenho de uma criança ali, você está à frente daquilo, o que vai aparecer para você vai ser o instante, a troca do que está acontecendo ali. E não que não seja a astrologia, mas a linguagem simbólica vai simplesmente demonstrar o que seria a troca do que está acontecendo naquele momento, né? Enfim, mas eu, eu entendi, parece que eu entendi todos os caminhos levam a Roma, né? Se você for para um. O último mapa que eu estava fazendo, eu perguntei para minha antiga, minha antiga mentora, como é que é? Tinha perguntado, meu Deus, será que eu consigo pensar rápido? Eu tinha perguntado. Sim, eu tinha perguntado mais uma vez de quando você vai ver os planetas regentes, se eu vou em Netuno, Urano, Plutão, ou se eu vou nas clássicas, né? E mais uma vez ela tinha falado mais ou menos a mesma coisa. Eu começo pelo Netuno, Plutão e Urano, mas se eu sentir que tá faltando alguma coisa, eu vou para esse outro caminho, né? Era mais ou menos isso. Então, para mim, é uma coisa que eu compartilho dessa angústia. Eu esqueci o nome da senhora que falou agora há pouco. Eu compartilho dessa angústia, eu acho que. E ela está muito presente, como o Rodrigo está falando, a parte do dogma e de como a gente reatualiza, né? Não ficar no dogma no sentido, acho que
de uma coisa simplesmente tida como verdade absoluta, né? Mas sempre estar no momento presente, como aquilo se apresenta no momento presente, né? Eu acho que é um pouco isso que o Rodrigo fala. E a, o que a moça falou, eu esqueci o nome dela, que eu não estou conseguindo. Mas essa angústia é muito presente mesmo, na astrologia, né? E nas diferentes interpretações, diferentes linhas. Eu achei bem interessante. É isso, Enfim, gente. Desculpa, eu falei bastante. é, enfim, vamos para frente, vamos ler o texto. Eu atendo uma moça que ela é Karine, o nome dela. Ela é uma mestre, doutora, enfim, graduada e tal, psicóloga, enfim, tá aí. E ela trouxe um termo que eu achei legal, assim. Ela falou assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente, com essa loucura galopante que é a nossa mente, né? E conseguir alcançar o nosso centro, né? Nosso eu mesmo, né? A nossa mente que ela galopa, né? E traz um monte de questões, enfim. E aí o que que acontece? A gente está lendo o livro da Liz Green, que é os luminares, e a gente está lendo a Lua, e a gente vai ler agora para a gente voltar para o caminho que a gente está já organizado. Eu causo incêndio e depois eu tenho que apagar. Falei, não, calma, gente. A gente está indo por aqui, vamos por aqui, né? Vou apagar o incêndio agora, tá bom? Eu confesso, eu vou apagar. E a gente vai ler o texto e depois a gente volta um pouquinho, só para contextualizar. Contextualizar o rolê, igual diz meu filho. É, A gente está aqui, ó. Agora podemos finalmente analisar a Lua nos signos de água. Alguém pode me ajudar? A Fabi está por aí? Tô sim. Posso retomar o meu posto de leitora? E a Evelyn não se incomodar? Me permite, Evelyn? Pode sim. Ela tá com o microfone fechado. Aonde parou? Agora podemos finalmente analisar a Lua nos signos do elemento ar. Agora podemos, finalmente, analisar a Lua nos signos de água antes de terminarmos a palestra dessa tarde. Quantos de vocês têm a Lua em água? Quais são, em sua opinião, suas necessidades essenciais? Audiência. Mais do que qualquer outra coisa, preciso da proximidade emocional. Audiência. Minha família é muito necessária para mim. Tenho medo do dia em que meus filhos, já adultos, queiram sair de casa. Audiência. Preciso ter a chance de expressar meus sentimentos. Detesto quando me tratam como se eu fosse histérica. Liz. Às vezes, podemos ter essa reação de um parceiro com a lua em ar, mas todos esses comentários são bastante válidos. A lua aquática precisa, acima de tudo, receber reações emocionais dos outros. É a coisa mais importante do mundo, mesmo se essa reação for o ódio ou a raiva. Isso é melhor do que sentimentos que, pura e simplesmente, escoam pelo ralo. Para a lua em água, a troca de emoções é um meio de aproximar as pessoas. Não estamos mais solitários e isolados, pois os sentimentos são o solvente que faz com que as barreiras entre nós e a vida sejam rompidas. Nada ativa a ansiedade de uma lua aquática mais depressa do que a falta de reação do outro, pois isso equivale a cair no vazio. Pode subir, por favor. A pessoa deixa de existir. A lua em água só se sente segura se a pessoa estiver incorporada aos demais. Seu comentário referente à histeria é tristemente adequado, pois se você não valoriza a sua faceta, pode ser facilmente provocada a se comportar de maneira altamente emocional por quem quer que rejeite seus sentimentos. Audiência. Tenho a lua em signo aquático. Estou casada há 20 anos com um homem que tem a lua em gêmeos. Estou sempre tentando me aproximar dele e ele está sempre escapulindo. Liz. Há muito da clássica atração entre opostos nisso. Cada um de vocês tem um dom instintivo que o outro tem dificuldade de expressar. Mas eu acredito que o problema mais importante para uma pessoa com uma lua em água
não é encontrar o parceiro perfeito, aquele que reage a cada flutuação emocional. As pessoas devem ser capazes de levar suas emoções, seriam emoções ou emoções mesmo? A sério, sabendo que elas têm valor. Mesmo se o parceiro é frio, distante, que pode às vezes ser bastante doloroso, no final das contas, é a capacidade de autoestima do indivíduo que nutre a lua. Nutrir a lua aquática significa conhecer o valor e a veracidade do coração, mesmo se os outros não espelham isso. Como disse Goethe certa vez, se amo, isso não é de sua conta. Pode ser que você esteja esforçando demais para obter as respostas de seus sentimentos, porque você mesmo não os valoriza o suficiente. Pode ser que você queira que seu marido aprove suas necessidades, mas é você que deve fazê-lo em seu íntimo. Depois, pode ser que você não se importe muito caso ele banque Hermes e desapareça emocionalmente. O dilema da lua aquática é complexo, pois se precisamos da reação do outro, como podemos nos nutrir? Quando a lua em água está bloqueada, ela produz um comportamento altamente manipulador, a fim de conseguir cuidados e atenções de que necessita. Infelizmente, essa atitude costuma sair pela culatra, e a pessoa acaba criando a própria situação que mais temia. Pode ser que a pessoa tenha tido um progenitor frio e que a rejeitasse na infância e a criança o internalizou na vida adulta. Isso pode produzir um grande ressentimento ao menor sinal de distanciamento do ser amado, pois reabre a antiga ferida. Da mesma forma, pode ser que um progenitor tenha sido mais carente que o filho, transmitindo-lhe a seguinte mensagem: só há lugar para um bebê nessa casa e não é você. Assim, a pessoa cresce com vergonha, receando exigir demais, mas continua cheia de raiva por estar sendo privada daquilo que deseja. Toda essa dependência emocional parece grudenta, pegajosa, e ninguém irá nos amar caso revelemos sua dimensão. Mas é um círculo vicioso, pois quanto mais a lua aquática se magoa ante a rejeição ou menosprezo, mais manipuladora fica, e mais os outros se afastam por causa das demandas emocionais ocultas. Creio que a chave para esse dilema está em nossa capacidade de desfrutar e apreciar a riqueza e a importância dos nossos próprios sentimentos. O anseio pela intimidade, expressado tão fortemente pela lua em água, afasta os outros caso esteja repleto de ressentimentos dissimulados. E pode continuar assim, caso esperemos inconscientemente que os demais nos forneçam a aceitação, o amor e o perdão constantes e incondicionais que não conseguimos dar a nós mesmos. Se pudermos aquilatar nossos próprios sentimentos, talvez sejamos capazes de transmiti-los sem cobrança velada, para que os outros curem as feridas que nossos pais nos causaram. Isso tende a atrair pessoas e não afastá-las. Vale a pena a pessoa com lua em água se perguntar: posso valorizar o que sinto sem o carimbo da aprovação exterior? A Lua é um planeta aquático e nos signos aquáticos exibe o nível mais arquetípico da sua natureza. A deusa mãe primeva, a fonte da vida. Ela contém todas as coisas em seu próprio ventre e não precisa que alguém ou algo de fora valorize aquilo que há dentro dela. Fabi, se é só contextualizar a minha necessidade de ser redundante, contextualizar para quem não tá, quem chegou depois. Assim, então, contextualizando o que a gente está fazendo, a gente está estudando a posição da Lua. A Lua na astrologia, ela representa a nossa necessidade emocional, a nossa demanda inconsciente e, e a nossa alma, nesse sentido subjetivo, né? Como a gente reage, como que a gente se comporta nas relações, como que a gente
estabelece as nossas crises, as nossas ansiedades e o que nos falta nessa dualidade humana, essa parte mais subjetiva, essa contradição humana, a Lua que representa. E aí lidar com essa contradição, com essa parte dual, eu acho que é o grande desafio humano, conseguir dar conta da própria alma nesse sentido. E aí, aqui no texto, a gente dividiu, a autora dividiu a Lua por elementos. Então, a gente tem signos do elemento fogo, signos do elemento ar, signos do elemento terra e signos do elemento água. São 4 potências da natureza, que na astrologia são 4 potências que... 4 potências de expressões. Então, a gente falou do elemento fogo primeiro. Então, a lua, ou a alma, ou inconsciente no elemento fogo, tem uma necessidade emocional de expressão, de aventura, de espaço e de explosão. É uma alma animada, pode-se dizer assim. Animada, expressiva, é aquela coisa assim de cheguei. Então, tem essa subjetividade. No elemento terra que a gente passou, essa alma ela tem uma necessidade de segurança material, de concretude, de conforto, de casa, de dinheiro. A gente falou muito disso. De coisas palpáveis, materiais propriamente dito, ou se não for materiais diretamente, coisas que expliquem de uma forma concreta. Então, que tenha começo, meio e fim. Elemento terra, tem essa coisa assim dessa alma buscando algo palpável para se apoiar, mesmo que ela seja subjetiva. Então tem essa contradição, uma lua em alma, né? Uma lua ou uma alma no elemento terra, ela tem um lance assim de acreditar que sentir é fraqueza. Então ela tem meio que uma certa negação dos próprios sentimentos e aí cada um tem as suas questões. Esse é um ponto. E aí, na reunião passada, a gente leu a lua no elemento ar. E aí, no elemento ar, essa necessidade emocional de expressão, de comunicação, de articulação e de estar, né? De estar com as pessoas, de confabular e tal, enfim. Em Gêmeos, necessidade de ser ouvido, em Aquário, necessidade de distanciamento, né? Então, todas com o seu lado bom e seu lado ruim. É isso. E agora a gente está lendo a Lua no elemento água, finalizando essa parte. Depois dessa parte, tem uma parte bem legal que eu estava vendo o texto. Então, o elemento água, por si só, é um pouco do que a autora falou, ele já é um elemento que diz respeito à Lua, propriamente dito. Então, nesse sentido, a astrologia ela traz uma inteligência, que aí eu acho linda essa questão da linguagem, que ela traz uma inteligência sobre o que é a dimensão humana. Eu gosto dessa parte do autoconhecimento, assim. Então, algo que fala assim, tá, a dimensão humana tem todas essas facetas aqui. E a gente tem uma linguagem para conseguir interpretar essa complexidade que é humana. O elemento água em si, ele vai falar justamente sobre a versão subjetiva, espiritual, profunda, inconsciente, não palpável, difícil colocar no recipiente, né? Tá falando de água, né? Difícil, então é uma coisa assim mais solta, mais subjetiva. Então, o elemento água em si, na minha concepção, o elemento água em si, ele fala muito mais sobre as verdades do que qualquer outro elemento, só que de uma maneira simbólica, de uma maneira mais subjetiva, de uma maneira mais... É uma outra linguagem. Eu adoro, assim, o elemento água nesse sentido. Porém, ele escapa às mãos, né? Então, uma lua no elemento água, que é o que a autora está dizendo, ela tem expressões mais contundentes. Carência mais contundente, necessidade, reatividade, a emoção fica mais evidente. É mais, não sei se é mais difícil lidar, não sei, depende por onde olha. Mas é uma alma que está no seu habitat natural, eu acho. Nesse sentido, assim, sabe? Enfim, só para contextualizar, tá? Alguma dúvida, não? Alguma angústia? Tudo certo? Quer falar algo? Pode falar.
Eu acho que dá para pôr a água dentro do vidro, sim. O que é mais difícil e que existe também, mas também é possível, é o ar dentro do vidro. Você sabe que ele está lá, mas você não vê. A água você vê. E eu acho que a água, ela é mais demonstrativa. Então, por isso que as pessoas percebem mais a lua em signos de água, porque ela é demonstrativa, ela não consegue esconder. Aquilo vem que vem rasgando e aparece mesmo. As outras já não, as outras eu acho que terra, que é a minha no caso, é mais contida, consegue ser contida, pelo menos assim, é o que eu tenho de exemplo. Ar. O que foi que você falou que só acontece a falta de reação dos outros? Quem tem lua em ar também se sente assim, com falta de reação do outro. Eu conheci dois que tinham essa lua em ar. Nossa, não podia, não, assim, se você tivesse reação, era tudo que ele queria, eles queriam. Agora, se você não tivesse a reação, se você, tipo, ignorasse aquilo, nossa, aquilo, amor de... Então, não é só em água. Em ar também tem esse tipo de reação. Era Eu tenho isso, a lua em ar e sou exatamente assim. Não admito ficar sem um sem feedback, respostas. sem É, resposta. em ar. Em ar. Aham. Rodrigo tem lua em ar. Eu tenho Tem. olhar. É, Mas ele tem Libra, bem aquilo ele sabe como é que é. Ah, a Joga minha para cá, também é em Libra. joga para lá, né? Então aí a coisa fica. Tem em Gêmeos para ver se você consegue ficar quieta. Então, ô Alba, desculpa interromper. Na verdade, assim, não é que deixa de ter o sentimento, é saber disfarçar o sentimento. Exato. Não, não Entendeu? deixa de Então, ter assim, isso. eu também tenho uma lua em Libra. Eu sinto isso que você acabou de falar, mas eu Sim, não mostro. claro, porque tem o quê? Aquela coisa de. Ou Como é que mostro na hora estratégica, né? é lógico, exato. Mas sabe lidar bem com a situação. Mesma coisa é o prof aí, é, engana né? bem. Aham. Fale-nos sobre sua lua em ar, Rodrigo. A a Cris perguntou aqui no chat o que é transcender. Eu fico usando essas linguagens, né, para mostrar que eu sei alguma coisa e esqueço de explicar. Transcender é, nesse sentido que eu coloquei, é superar, ir além dessa percepção. Eu acho que eu Mundana. transcendi algumas vezes, né? Então, eu tinha. Acho que todo mundo faz isso muitas vezes na vida, gente. Então, eu tinha uma percepção da história e, de repente, eu olhei para a mesma história e falei, gente do céu, não era nada disso que eu tinha pensado. E aí eu transcendi. Eu saí de uma condição e olhei para uma outra perspectiva. E isso é uma questão de dentro para fora. Saí do processo e entrei no outro, né? Nesse sentido das emoções e da lua, porque é assim, eu falo disso e vou falar disso sempre. Na leitura do mapa astral, na direção do autoconhecimento, conseguir fazer com que a pessoa saia de uma condição lunar e ela se aproprie de quem ela é o primeiro trabalho nesse sentido de consciência ou transcendência. Por quê? Porque a lua ela é predominante quando a pessoa não tem consciência. O que eu quero dizer? A pessoa é totalmente levada pelas emoções. Totalmente levada pelos desejos, pelas vontades, pelas carências, pelas frustrações. E o que a lua quer? A lua quer segurança, conforto e se sentir amada e acolhida. Só que a vida não vai saciar essa lua. Não tem uma condição para assim, pronto, cheguei. Estou totalmente satisfeita. Não existe essa lua totalmente satisfeita. O que existe é uma lua em constante busca por satisfação. E isso pode virar uma coisa egóica, uma coisa neurótica, uma coisa histérica, uma coisa ressentida, uma coisa vingativa, uma coisa que gera várias questões inconscientes, onde a pessoa não percebe que não é sobre o que ela não consegue, é sobre o que ela não, é o que ela busca. Então, por exemplo, nas minhas relações, né, a Lua na casa 8 em Libra,
Eu tinha certeza que a pessoa tinha a obrigação de me amar. Né? Tinha que. E aí eu ficava ressentido com isso. Só que depois eu entendi que esse tipo de expectativa ninguém vai me dar. Não existe, isso é uma coisa irreal. Ninguém vai te dar esse grau de expectativa, ninguém vai te dar. Você vai precisar você se valorizar e gostar de você. Por isso a questão do sol, porque eu preciso de uma autoestima. Preciso olhar E para mim e falar assim, tá, diminuir a expectativa, e né? a expectativa. Por isso a condição Você, do sol, saber quem eu sou, assim, tá, eu sou tal pessoa, faço essa função, faço isso, então eu pego a minha lua, a minha carência e direciono ela para o meu sol, para quem eu sou. O natural da lua, ela está direcionada para fora. Pessoas, lugares e coisas. Isso é o instinto humano. Pessoas para me suprir, lugares para me sentir conforto e coisas para me sentir seguro. Isso é a lua. E, na verdade, assim, eu atendo, pode ter o dinheiro que for, pode... Nunca essa lua vai falar assim, pronto. Pode estar nas Bahamas. Eu atendi outra menina que estava em Aspen, estourando Shandong, e ela olhou para mim e falou assim, eu estou sentindo vazio. Eu falei, é isso. Esse vazio só é preenchido com o nosso próprio sol, com quem a gente é, com toda esquisitice. Que é isso, assim, às vezes é sobre assumir a esquisitice, né? Às, às vezes é isso, assim, tá, essa é a minha esquisitice. E aí a gente começa a entrar num lugar de transcendência, de satisfação, de ser quem a gente é, de ter paz, né? Deixar de buscar, deixar de buscar. É sobre esse contexto, né? E a variação disso no meio do caminho. E aí, claro, a gente falou disso aqui outro dia, depende do signo, depende da casa, depende dos aspectos, depende do... Porque às vezes o Sol ele está muito longe da Lua, né? Não conversa com a Lua. Então fica mais difícil ter essa harmonia entre os dois. Uns é mais fácil, outros... por isso que eu acho que a lua é a coisa mais importante. Porque às vezes tem gente que não chega no sol. É, E a lua você tem a vida inteira, desde que você está na barriga da mãe. a Então, memória, o nó da história está em você saber lidar com a lua que você tem no seu mapa. eu acho Se também. você aprender isso, você está bonito na história, É. não Eu, é? eu acho, mas eu trupiquei várias vezes. Não, mas isso daí faz parte da Não, mas lição eu que estou dizendo assim, porque nesse sentido de estudo, e depois eu entendi que isso é um problema de quem estuda, de colocar a Lua num lugar de demérito, de pegar a parte emocional e falar assim, então tá, então agora é isso, sou mestre, estudei e venci a minha tem. parte emocional. E aí, quando isso acontece, a Lua, ela é muito surrateira. Surrateira no sentido de que, assim, e aí falando de mim, né, para ficar mais fácil, a minha parte emocional, a minha parte, a minha alma, a minha subjetividade, a minha delicadeza, a minha... Essa parte minha mais delicada, a minha intimidade. Intimidade é uma boa palavra. A minha intimidade, ela não pode ser negligenciada. Por mim, principalmente. É Eu lógico. dar conta da minha intimidade. Uhum. Se Conhecer você, a intimidade é aí e que tá. aprender a lidar com ela, dar conta dela e não Uhum. entregar a minha intimidade para que outra pessoa responda sobre ela. Porque senão Claro eu que fico não. preso. E preso Exato. e ressentido, porque também não vai resolver. Ah, ah. Então, quer dizer, quando eu negligenciei minha intimidade, e aí é como se a minha alma falasse assim, ah, é? Você acha que você é um semideus, você não tem alma. É isso? Então tá É. bom. E aí deu a próxima esquina, o que que acontece? Sem a alma, a gente perde a força, perde o ânimo, perde a disposição, perde a alegria e perde a leveza. Porque para estar na matéria encarnado, é assim. Então, como que a alma nasce? Quando o espírito desce à matéria. Então, para estar na matéria encarnado, você precisa de dessa delicadeza, você precisa de coisa úmida, você precisa dessa coisa aquática, você precisa
desse encanto, você precisa dessa intimidade, você precisa desse movimento. Nutrição, né? Você precisa- Dessa É, nutrição. essa palavra, você precisa dessa nutrição. Uhum. E aí o baile da vida. E aí eu preciso entender. Então, por exemplo, posso falar isso hoje, né? Então, eu tenho a lua em Libra. Eu preciso de harmonia e preciso de paz. Muito tempo eu exigi isso das pessoas. E era eu que tinha que falar assim, é assim que eu gosto. Mas a sua lua não é só uma lua em Libra. A sua lua é regente de alguma casa, Ah, sim. dispositora de outra coisa, faz Tá- aspectos. Então, ela tem ó, a chave, colchete, parênteses, é uma equação, Sim, sim, né? sim. É. Aí você mexe com a sua lua. Porque só se a gente achar é a mesma coisa que falar, ah, tem o sol em aquário. E É, eu olhar para o horóscopo. Não é só isso. É mas dá aquela. pra ter uma ideia, né? O elemento, dá para ter uma ideia que é o que a gente está. Sim, 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 sim. Tudo bem? Me fiz entender? Muita loucura? Rodrigo, Oi. eu tenho a lua em peixes, mas ela está na casa 5 e o Júpiter está na casa 6 em peixes. Eu leio casa 5 e casa 6 como eu, como eu, Mas lê em qual sentido? Você lê a lua, você fala? isso, Não, a lua está na casa 5 em peixes. É isso. sim. Então, mas peixes está na casa 6, entendeu? A lua está chegando na casa 6, ela está a 4 graus. Ah, E o tá a 4 Júpiter está a graus na... 10. Isso, da casa 5. E o Júpiter está a quantos graus? 10 de peixes, na casa 6. Como é que é lido isso? Mas deixa eu entender. A casa 6 ela abre em qual grau, você sabe? A casa 6 abre em 9. E a lua está a 4 graus. Isso. Tá. Então, assim, 4, 9. Tecnicamente, eu já considero essa lua na casa 6. Porque ela está a 5 graus ali, antecedendo a próxima casa. Então, na prática, é assim que a gente vê. Fala assim, tá, se ela está antes da casa, a 5 graus, para mim é o limite. Não desconsidera 5, mas eu já leio ela na casa 6. Com luminares é assim, né? Que a gente joga para frente, né? É, porque está nesse limite. Então, você tem uma lua em peixes na casa 6. E aí, nesse caso, ela não está fazendo uma conjunção com Júpiter. Mesmo que o Júpiter esteja na mesma casa. Porque ela Quantos está graus muito. está de diferença? A Lua está em quanto? A lua está a 4 graus. E o Júpiter? 10. 10 graus. 4, 10, 6 graus para a Lua pode ser até conjunção. É, mas. É meio forçada já, mas é. É, Mas diz que está em conjunção, sim. Até mas. 10 luminares é mais tolerável uma coisa, uma distância maior. Mas aí me fala a parte que eu acho legal. E o que que isso representa para você? Como que você enxerga isso? Como eu enxergo. Na sua vivência, Ah, experiência, né? eu procuro me policiar muito nesse caso de manipular o outro. Concordo com essa coisa, vamos dizer, de eu mandar um recadinho para o Rodrigo e o Rodrigo nem fazer assim, sabe? Que escutou o meu recadinho. Já E fiz isso. isso já fez isso. E eu não faria. Ah, Eu acho que Rodrigo, se uma pessoa às vezes manda um recado ou faz uma pergunta, não deixar a outra esperando, mas isso é eu, o outro é o outro. Então eu tento compreender essas coisas, né? Quando era pequena, minha mãe chamava eu de manteiga derretida. Chorava que era uma maravilha. Eu acho que é a lua e peixe, eu acho. E depois eu fui construindo uma carapaça que hoje em dia é bem difícil eu chorar.
E a arte, pessoal, me emociona demais. Eu vejo uma música boa, um balé, alguma coisa, me emociona muito. Eu gosto muito da arte, da boa música, do bom teatro. Pode ser que seja a Lua em Peixes e pode ser o ascendente em Livre, pode ser o Sol em Gêmeos, eu não sei. Mas eu acho que é também um apanhado de tudo. Não sei É, se estou certa. Estou não, aprendendo. não, você está certo. Duas questões importantes. Primeiro que você não pode fazer isso e Ah, deflagrando a minha lua em Libra, né? Fala assim, nossa, ele não respondeu ela. Já fiquei aqui, já fiquei mal aqui. Falei, nossa senhora, gente, minha lua em Libra agora. Levou uma Nossa senhora, chapuletada. ai, gente. Mas tudo bem, eu vou superar isso. Nós vamos superar isso. Eu vou responder. Mas aí o que que acontece? Uma outra coisa, né? O encanto da astrologia não é a nomenclatura. A nomenclatura é o caminho para o encanto. Então, esse entendimento do nome e da posição e todas essas questões técnicas, ela é um caminho para o encantamento que é a astrologia. E qual que é o encantamento da astrologia? É eu conseguir entender as minhas partes, que são muitas partes. Conseguir separar para assim, tá, então isso aqui é isso, que mistura com isso aqui. Nossa, então, nossa, eu sempre senti isso, gente. Caramba, então é isso mesmo. Então eu começo a dar. Esse é o encanto. Eu começo a entender e compreender a minha vida, a minha memória, a minha história. Então, por exemplo, uma lua em peixes, na casa 6, ela tem o registro de uma alma que tem a necessidade de poema, de compreensão, de delicadeza, de encanto propriamente dito, de compreender as pessoas, de tocar e ser tocada, de abraçar e ser abraçada. É uma alma poética que veio para um mundo mais áspero e está aqui meio que não entendendo muito bem as questões. E essa lua ela é tão poética em peixes que ela tem um defeito, que é compreender o outro mais do que a si mesmo. Então, mesmo sofrendo alguma coisa, essa lua ela tem a coragem de parar e falar assim, tá, a pessoa não me respondeu, a pessoa não vale nada, estou magoado com essa pessoa. Porém, e aí a lua fala, não, mas é verdade, a lua fala assim, porém, essa pessoa deve trabalhar muito, deve estar correndo muito, então eu entendo ela. E ela é capaz de perdoar. Isso é um exemplo besta, mas a lua em peixe, ela faz isso, ela compreende a agressão, compreende o agressor e absorve isso e tem uma... Isso é uma coisa que chega a ser além do que a nossa compreensão humana, assim, porque ela tem uma bondade, Uma resiliência. uma resiliência, uma bondade que você fala assim, gente, ela tá apanhando e tá compreendendo a pessoa. Que É. aí já é a parte desafiadora, que já é a parte... E aí na casa 6 em si, então, poderia falar um livro do Em Peixes, que é Elemento Água, compassiva, mutável, então absorve e tal, e toda essa delicadeza. A casa 6 em si é uma casa que vai falar de hábito, de dia a dia e de utilidade. Então, uma lua na casa 6 ela tem a necessidade emocional de ser útil, de prestar um serviço. Então, é uma lua no elemento água, que compreende as pessoas, e nesse compreender as pessoas, ela tem uma necessidade interna de ser útil, de servir, de estar trabalhando a serviço de uma causa ou de alguém para se sentir contemplado e reconhecido. E aí, o desafio da vida é você conseguir lidar com isso a ponto de não absorver quem você é. E aí começa o baile. Que aí sua mãe fala assim, mas você é muito chorona, gente. Vamos. E aí você precisa aprender a lidar com isso. Tem a vida inteira para lidar com isso. Enfim. A Miriam queria falar, a Miriam, eu acho. Acho que eu vi a mãozinha levantada da Miriam. Cadê a Miriam?
aqui. Eu caí aqui e não ouvi como é que a Liz apresenta essa questão da lua na água, né? Mas, então eu peguei o bonde andando e talvez a minha pergunta esteja fora de foco aqui do momento. Mas como estamos na lua, né? E você tem trazido muito essa questão da lua e da sua vivência com a lua em Libra, também nessa perspectiva de estar atento, de se preocupar, de estar. Enfim, você me dá sempre a impressão da lua em Libra como a lua que está sempre na atenção da relação com o outro, né? E a coisa tem que ser equilibrada, bem harmoniosa, né? Tenha um dinamismo onde todos que estão envolvidos saiam muito bem. Qual é a diferença? E agora você descreveu essa lua em peixes de uma maneira muito semelhante. Aonde você veria a diferença entre essa lua do ar, que está nessa relação, né, o que nutre essa relação, é o que eu imagino aqui, né, na síntese, para resolver meu problema com o meu Mercúrio. Na síntese de uma síntese. É, o, o, Mer- é, a Lua no ar, ela vai ter um modo mais racional, mais elaborado socialmente. A Lua na água, ela tem essa umidade, né? Ela só tem a frieza, então ela vai trazer isso para si, não é? E o modo talvez sejam diferentes, mas eu queria que você trouxesse aí dentro da sua é, elaboração, do seu pensar astrológico, como é que isso se configura na expressão dessas duas luas tão envolvidas com relacionamento. Eu consegui Não, conseguiu sim. dizer, tá. E nem sei se eu estou saindo fora do tema, né? Não, tá perfeito. Desconsidere essa pergunta de gente que cai de paraquedas. Não, tá perfeito. Eu Eu não acredito sei, posso falar uma coisa? por favor. Lua em ar, a Libra, por exemplo, tá? Vamos falar da Libra. Eu acho que faz mais para agradar, para agradar os outros e para se sentir amado. A lua em água, ela é culpada de tudo. Então ela pega a culpa para ela, entendeu? Ela não tem que ser amada, porque ela já se sente menos, que nem dizia o meu marido. É mais difícil, porque uma é para agradar os outros, a outra é porque ela não se agrada. Está errado? Não. Assim, o, o, A, gro- princ- o, a princ- grosso modo. o princípio é que assim, toda lua é egoísta, por si só. Toda lua, ela por si só, ela tem uma camada de egoísmo, porque ela está na iminência de buscar sobrevivência, de buscar esse conforto. E aí, cada uma dentro do seu contexto. A lua no elemento água em peixes, ela absorve o que é do outro, como se fosse dela, sem perceber, e ela sente aquilo como se fosse dela, tem uma sensibilidade de absorver, que é peixes, elemento água. Então, é genuíno esse sofrimento. Então, o egoísmo depois da lua em peixes, a gente vai perceber ele bem lá depois, porque é tipo assim, ó. Falar mal de você, viu, Evelyn? Um pouquinho, bem pouquinho. Mas não é pessoal, não. Enfim, Fique à contraditório. vontade. Falar de você, mas não é pessoal. Mas a lua em peixes, ela se alimenta da misericórdia. Ela tem um lance assim, fala assim, olha o quanto eu sofro. Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo e ninguém me reconhece. E aí depois ela vai e faz de novo. E ela vai e faz de novo. Então ela meio que gosta dessa posição e fala assim, olha, gente, olha o quanto que eu sofro. Não, tem essa coisa de chamar a atenção por essa condição do sofrimento. E aí ela absorve o que é do outro.
Mas isso é inconsciente. A lua em Libra, esse egoísmo, vem assim, ela é mais racional e, na verdade, assim, ela não está muito preocupada diretamente com o bem-estar do outro. É porque ela depende que o outro esteja bem para que ela esteja bem. Então, a preocupação dela ainda é com ela. Ela é racional a esse ponto, assim, então parece que ela está preocupada, né? Na prática, a parte egoísta, parece que ela está, nossa, eu me preocupo com o outro, mas na verdade ela está pensando assim, fala assim, nossa, eu preciso estar bem e para que eu esteja bem, o outro precisa estar bem também. Então ela busca essa harmonização, que aparentemente fala assim, nossa, mas é questão também de sobrevivência, também é um egoísmo nesse sentido. E ela não absorve o que é do outro. Ela quer que esteja bem. Fala que tá tudo bem. Fica bem, fala que tá gostando, tá tudo bem, então vamos embora. Aí peixe não, peixe genuinamente ele absorve, ele adentra, né? Então tem essa diferença. Enfim. Mas, Já pensou que sorte a Ai, sua? Rodrigo. falei Ainda mal. ainda bem que a lua da Evelyn é em peixes, né? Podia ser em escorpião. Pois é, não é? Mas é isso, assim, porque. Aida, fala, Aida, você ia falar alguma coisa? Não, nem dá para falar, né, Rodrigo? Você acabou comigo. Você tem a lua em Libra? Eu sou toda Libra, né? Esqueceu? E o que você acha? Nossa, eu vou ler muito sobre isso agora, né? Eu não sou isso tudo, não. Calma. Não, mas olha só, Rodrigo, eu acho que você trouxe um negócio muito interessante, que às vezes as pessoas esquecem. A lua em peixes e nos elementos de água mesmo, mas em escorpião, ela está no seu elemento natural, não é? A lua em Áries, o modelito da lua em Áries é muito mais complicado aí para dar conta dessa história. Eu acho que eu acho muito mais desafiante a lua em Áries do que a lua em Peixes, mesmo em Escorpião ou em Câncer, né? Alguém aqui pode falar muito bem sobre o que é uma lua poderosa, não é? Brincar aí com alguém. Tem uma lua em Câncer. Mas, ô, Aida, não fica assim, não. Por Eu favor. até acordei, já estava dormindo. Então foi bom. Mas assim, ó, tem até um livro que ele é muito bom, esqueci o nome do autor, gente, que é de um rabino, Alma e Moral. Ele não fala de astrologia, não, mas é um livro muito bom, assim, Alma e Moral. Que na verdade é tipo assim, a alma, ou a nossa subjetividade, ou o nosso inconsciente, ou, Newton Bonder. é, ou a nossa subjetividade, ela não tem moralidade. Ela é a natureza se manifestando. A moralidade é a nossa parte cartesiana. A gente quer colocar moral nas coisas. Então, é a nossa parte instintiva, a nossa parte de sobrevivência, a nossa parte subjetiva, a nossa alma, a nossa delicadeza. O que ela precisa? De segurança, conforto e nutrição. A lua, gente. Ela está nessa busca. Por que as religiões elas detêm o poder de muitas almas, de muitos inconscientes, ou a música, ou qualquer coisa desse tipo? Porque seria, né, um caminho de educação dessa alma. Então, religião, religare. Religar a gente a quem a gente é, a nossa luz. Então, as religiões seriam um caminho de educação, de doutrina, de entendimento para essa alma. Então, eu posso falar, eu totalmente ignorante, cru, inconsciente, preciso de um caminho, preciso de alguém que me explique, fala assim, olha, ô Rodrigo, deixa eu te falar um negócio. Sem
retalhamento, né? Sem retaliação. Mas, primeira coisa, vontade não é para ser feita. Você precisa entender isso. E a minha alma fala assim, instinto, é animal, gente. Minha alma fala assim, mas como assim? Vontade não é para ser feita. Vontade é vontade. Deu vontade, eu vou lá e faço. Vontade dá e passa. Vontade dá e passa. Aí a educação, ou a vida em si, fala assim, calma, vontade, não é toda vontade que é para ser feita, não. Você precisa pensar nessa vontade. E aí eu começo a me educar. E aí eu vou me relacionar e começo a me educar. Falo assim, tá, você não pode ter só prazer. A pessoa não vive sua função, a pessoa não vai te dar algo que você não dê para você mesmo. Você precisa se suprir, você não pode buscar do outro fora. Então eu começo a me educar e transcender a minha parte humana, transcender o animal, transcender o meu instinto, transcender a minha carência. E aí eu começo a me iluminar com a consciência de quem eu sou. Entende? Então, quer dizer, não é todas as pessoas que são totalmente egoístas. Está todo mundo aqui nessa eminência de crescer, de evoluir, de se tornar melhor. E a gente está buscando estudo para isso. Por que a gente estuda? Por que a gente busca? Por que a gente está buscando tanto? Para transcender, gente. E essa transcendência vai para onde? Vai para essa subjetividade. E aí o legal da astrologia, que eu acho maravilhoso, é que ela não é moral porque ela parte de um princípio também individual. Então, quer dizer, a gente passa a régua para todo mundo, no sentido moral, de educação moral. Só que para cada pessoa tem a sua peculiaridade. Então, cada lua, cada aspecto, cada casa. Então, a gente vai afinando esse conhecimento. E aí fica humano. Fica humano, porque eu não estou falando de todo mundo ter que aprender isso. Porque tem coisa que para uma pessoa é uma preciosidade e para mim eu olho assim, tal. Por exemplo, você precisa respeitar as pessoas. Esse não é o problema do aluno livre. Respeitar as pessoas, isso eu sei fazer. Mas isso não quer dizer que eu não esteja sendo egoísta. Entende a diferença? Isso não quer dizer. Eu posso até passar batido, que eu respeito todo mundo, pondero, falo calmo, ouço, percebo. Mas se eu não tenho consciência, isso pode ser uma arma também para conseguir o que eu quero, que é o instinto de sobrevivência, né? Enfim. Você ia falar, Evelyn? Rodrigo, compartilhando uma vitória minha, esse mês de setembro fazem 9 anos que eu parei de fumar. Então, esse vício eu deixei de lado. Foi difícil, fiz parte de um grupo, e nesse grupo eu fui ouvindo e vendo qual era a receita para mim. Porque não existe uma receita, né? E aí é onde eu peguei esse vício de falar, vontade dá e passa. Que legal, parabéns. Você sabe que o vício e o hábito é da Lua também. Sim. Totalmente Lua. Parabéns. E o cigarro é um dos piores vícios. É mais difícil de parar, entre todos. Inclusive de drogas mais pesadas. O cigarro está entre as classificações dele mais difíceis. Quando eu parei de fumar, tinha uma empresa, o funcionário falou assim para mim assim, pelo amor de Deus, fuma. Que ninguém tá te aguentando aqui. Dá abstinência, né? Dá dor de cabeça, dá tremor, quer dizer, dá tudo, tudo. Olha, eu parei de fumar um ano depois que meu marido morreu, porque eu estava ruim para respirar e eu fui fazer exame e deu que eu estava com princípio de, como é que chama? Aquilo que dá no pulmão? Efizema. Efizema, é. Dizendo. Aí eu voltei para casa, tirei o maço, o isqueiro, nunca mais mexi. A minha filha fuma, ela fuma na minha frente, a fumaça. Não tenho vontade. Olha o que é uma cabeça. Eu não sofri para parar de fumar. Nada. Sabe o que é nada? O meu corpo sofreu. O meu corpinho sofreu. O meu Mas também, bem, porque eu engordei uns 30 quilos.
O corpinho sofreu também. Vontade é da lua, vontade é da alma. Enfim. E aí, vamos ler mais um trecho, não? Bora. Está terminando já. Apareceu aí, não? Apareceu. Onde a gente estava? Ela contém todas as coisas. Na audiência. Aí. Parou. Vamos lá. Audiência. Não tenho a lua em água, mas tenho uma pergunta. Sinto que dou valor às minhas necessidades e gosto do signo da minha lua, mas tenho dificuldade para encontrar outras pessoas que gostem delas. Liz, você nunca será capaz de agradar a todos o tempo todo. Às vezes, a aceitação desse fato básico da vida pode fazer uma grande diferença, permitindo a pessoa relaxar. Mas se você não consegue encontrar uma única pessoa que valorize esse lado da sua natureza, pode ser válido analisar o tipo de pessoa que você atrai, procurando um padrão de rejeição. É possível que exista um complexo ligado à família atuando em você, e se for esse o caso, então você pode ter internalizado um progenitor que o rejeitou. Por isso, você acaba julgando mais do que admitiria. Além disso, você pode expressar sua autocrítica inconsciente através de projeções, fazendo com que os outros façam por você. Isso é muito comum e muito humano, e a maioria de nós faz de vez em quando. Geralmente é isso que ocorre quando alguém diz, mas eu gosto desse meu lado, os outros é que não gostam. Quem afinal são esses os outros? Amei. Acabou. Esse final acabou. Vamos dar sequência, Rodrigo, ou não, não, né? Não, porque ali vai estender o assunto, né? E tudo bem? O que vocês acham da lua em água? Como é que vocês veem? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a gente falou bastante coisa da lua, né? Acho que é Tem esse sentimento de rejeição nessa total. lua? Todas têm. Sim, porque isso é algo também que eu procuro desafiar, de às vezes me sentir meio excluída, e eu gosto muito de um desafio. Eu vou e desafio aquele medo que eu estou, da rejeição ou me sentindo excluída. Eu tento me juntar. É, enfim, a vida é uma. Eu olho para a vida e falo, nossa, aqui é uma coisa de maluco. Porque tem as questões que a gente nasce, né, para desafiar, enfim, para aprender, e também tem a vida acontecendo, os ciclos da vida acontecendo. Então, eu comecei a atender uma menina agora, acompanhar ela, e ela é pisciana de casa 12, também tem a lua ali na casa 12, e ela está agora com Saturno em conjunção com o Sol dela. E aí está no movimento retrógrado, né? Saturno está em evidência agora no céu, esse tempo que passou agora. Semana retrasada, a gente teve, não sei se vocês percebem, mas assim, a gente teve uma oposição do Sol e do Saturno. O Sol em Virgem, o Saturno em Peixes. Essa oposição, ela acontece uma vez por ano no céu. Oposição do Sol e Saturno. Aí não sempre nesse mesmo lugar, né? Se Saturno tiver, agora depois ele vai para Áries, né? Então, no ano que vem a oposição vai ser entre Touro, enfim, que seja. Mas uma vez por ano isso acontece. Nesse momento, a Terra ela fica mais próxima de Saturno, astronomicamente. Na prática é isso. O Sol fica lá, a Terra fica aqui e Saturno fica mais próximo ao momento que fica essa proximidade. Na prática, nós sentimos o peso da realidade. Então, a gente entra no estado de mais retração, de mais cobrança interna, de mais melancolia, de mais tristeza. E na prática, tirando as questões emocionais, as questões de leis e de cobranças ficam mais evidentes. Então, é como se o fiscal passasse, no geral, para todo mundo. E aí, claro,
a consciência que eu tenho e a condição que esse Saturno tem no meu mapa vai falar sobre a profundidade disso, ou qual área da vida isso vai pegar e tal. Então, com o mapa só a gente consegue ver e entender mais profundamente qual que é a questão. Mas pega todo mundo, no geral. E aí, o lance com Saturno, porque assim, tem um autor que eu gosto que ele é muito lúcido, assim, eu acho legal. Porque tudo isso são ordens psíquicas. Psíquicas, assim, a gente sente aonde primeiro? Sente na mente. E a mente produz e faz a nossa realidade. Então, logo, uma pessoa que é mais pessimista, ela vive mais retraída. Logo, uma pessoa que é mais otimista, ela aproveita mais a vida. E onde a gente vê isso? Saturno e Júpiter, o limite e a expansão. E aí os aspectos que essa pessoa recebe vai trazer essas condições para a vida. O expansivo tem que aprender a ter limite, vai se lascar para aprender o que é isso. E o retraído tem que aprender a acreditar na vida e também vai se lascar para aprender o que é isso. Natureza funcionando. Sejam bem-vindas. E tudo certo. E os ciclos vão acontecer proporcionando esse movimento. Então não vai precisar ninguém vir. Então eu tenho Saturno em tal lugar. Tudo bem, isso vai acontecer o desenvolvimento. Os ponteiros já estão lá traçados. De tempos e tempos, o ponteiro vai bater em determinado lugar e ele vai proporcionar oportunidade para que você lide com uma condição que está pré-estabelecida na sua vida. Agora, como você vai lidar com isso? O fim que você vai dar nisso, se você vai para frente, vai para trás, vai chorar, vai espernear, vai aprender, vai superar, isso depende do grau de consciência que você tem e das ferramentas que você tem, que depende de cultura, enfim, um monte de questões. Então, e aí o lance de ter um mapa astral, a gente consegue entender melhor. Porque eu acho que a angústia maior é quando a gente está passando e aí a gente humano tem a sensação de que não vai acabar nunca, né? Tá passando um atropelo, parece que... Não sei o que a gente tem, mas dá uma sensação de que, assim, acabou o mundo. A gente não consegue ter a percepção de que vai passar. Eu acho que a gente infantiliza, né? Então, enfim, dá a sensação de assim, pronto, é isso. Nunca mais eu sair daqui. Acabou. Acabou meu mundo, acabou... E aquela angústia. E a experiência que eu tenho é que, assim, quando a gente tem a consciência maior, isso transcende o que a gente está vivendo. A gente consegue olhar para assim, tá, dá um respiro. Eu acho que a gente tira da frente. É assim, tá, tem uma ordem maior. Tá, beleza. Já dá para respirar um pouco. E se a gente sabe que vai passar, então vai, opa. Só que eu não gosto dessa condição que vai passar, porque naturalmente é um aprendizado. E se a gente não aprende, no próximo ponteiro que bater, e aí fica mais difícil. E eu posso dizer isso também, que eu aprendi, foi muita coisa que eu aprendi tardiamente. E aí, quando eu decidi aprender, foi dose cavalar. Eu falei, nossa senhora, né? Porque aos 30 anos sem aprender nada, quando eu falei assim, tá, agora eu quero aprender. Eu falei assim, então seja bem-vindo. E aí, aquela coisa, eu falei, nossa, é muita coisa, gente. Eu queria que o mundo parasse. Eu falei, para, eu já sei que eu tenho que aprender, mas para, me dá um tempo que eu vou... Mas não tem tempo. Já tem 3 filhos, não tem profissão, sua mãe não é, você não é herdeiro, se vira, dá um jeito. Você é inteligente? Então vai estudar, dá um jeito, vai trabalhar, vai empreender, dá um jeito. Ah, mas é que eu tenho um problema. Problema seu. Você tem problema, o problema é seu. E seja bem-vindo. E aí, né? Então, essa menina, claro que eu não falo isso quando eu atendo, né? Isso eu Quem só consigo foi que falar. falou para você isso, hein? Não, Quem eu foi? sozinho. Eu cheguei Não, nessa quem conclusão. foi do seu mapa que falou isso para você? Se vira. Problema seu. Quem falou isso para você? Não, ninguém Ele falou. mesmo. Falou. Qual foi o planeta? Ah, Ah, tá. O planeta no meu mapa, Saturno, nós gente. estamos falando de mapa. Eu não estou perguntando da Saturno. vizinhança. Saturno. Foi Saturno? Essa é a melhor fala de Saturno. É a melhor coisa que ele pode lhe dizer. Se Era isso que eu vire, queria o ouvir. problema é O seu. problema é seu. Dá um jeito. Enfim, foi Saturno, sim. Saturno foi. Dá vontade de chorar, espernear, sair correndo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, dá um jeito. É isso. E eu estava estudando Saturno esses dias agora,
é que a gente tem a tendência em projetar uma personalidade como se fosse alguém, né? Que isso fica mais fácil para a nossa compreensão. Mas, na verdade, é uma lei, gente. É igual a gravidade. Não tem? É uma gravidade. Fala assim, se você soltar isso, isso cai. É isso. Então, o Saturno ele fala sobre essa lei da causa e do efeito. É isso. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Ah, mas não tem para que reclamar. Você está vivendo o efeito do que você causou. Agora você aprende com isso e tenta causar outros efeitos. Só que a minha falta de consciência espiritual, que é assim que eu entendo, ou maturidade, eu não conseguia ligar na minha cabeça, não tinha essa ligação da causa com efeito. Eu não conseguia ligar. Então, eu causava a situação e quando eu sofria o efeito, eu terceirizava. Era outra pessoa responsável, não era eu. Eu tinha certeza disso. Certeza, tinha certeza absoluta. Em várias situações. E aí, na medida que eu fui me responsabilizando pela causa, na medida que eu concebia também, que aí você vai abrindo o campo. Fala assim, tá, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo, vai abrindo o campo. Aí eu fui ganhando mais liberdade. E tá tudo certo, é a lei. Aí o que acontece? Ah, tá, ganhou liberdade. Se ainda hoje eu não me responsabilizar pela causa, eu chego no limite. E tudo certo também. Enfim, mas o que eu estava dizendo é que... Pode falar, amiga, por favor. Cadê, amiga? Eu ia brincar com você, Rodrigo, dizendo assim: olha, esse pessoal que na escola, ao invés de prestar atenção às aulas de biologia, de física, que não tem como você fugir dentro da física, da biologia, da matemática, causas e consequências. Não tem como. O pensamento todo é estruturado ali dentro. Olha, teve essa causa, portanto, é essa consequência. É simples. Não tem nada de além dessa relação, né? Eu acho que é muito saturnino. Mas a gente se esquece, né? Piscianamente, nós preferimos os contos de fada. Júpiter aí na jogada, né? Um Júpiter poderoso como esse seu. Aí a coisa vai ficar complicada. Saturno tem que ser mais duro, né? Ou mais incisivo. E aí o par se estabelece, porque é um Júpiter poderoso. É um Júpiter que vai saber olhar para causa e consequências, olhar de uma maneira mais ampla, né? E perceber, olha, isso aqui está dentro de uma lógica, mas essa lógica ela tem algo superior. Porque quem é que constrói? Quem é que decide? É você. Eu acho que a percepção espiritualista, jupiteriana, dá essa dimensão, né? E aí você teve essa possibilidade. Você não nasceu com Júpiter no lugar que está à toa. Estava ali, né? A potencialidade para responder para além do aqui e agora, e de causas e consequências. Está no seu mapa. Estou brincando É. com você, Rodrigo. Não, mas é perfeito. Muito legal. Mas Rodrigo, nesse sentido, pode falar. Rodrigo, no budismo, uma coisa que fica muito clara é a lei de causa e efeito, a simultaneidade disso. Entendi. Causa, o efeito já está feito. Então, é simultâneo. Isso é uma coisa que me ficou muito claro quando eu achava na cristã, né, do pecado. Eu fui entender a lei de causa e efeito. Para mim, abriu um leque assim, Expandiu. enorme, né?
Sim. É isso. É isso. Que a liberdade, a liberdade jupiteriana, ela é por consciência, né? Então, na medida que a gente expande a consciência, a gente... Ah, fala, puta, entendi. Mas essa menina que eu atendi ela agora, desse caso, então, pisciana, Lua na casa 12 ali e tal, então o Saturno está passando ali. Então, na prática, é assim, fala assim, tá, então o tempo está marcando um ponteiro, e você vai passar por um período de necessidade de mais responsabilidade sobre as suas causas espirituais ou psíquicas. Vai passar por um processo de recolhimento, se for no ano sabático, fica melhor se você tiver essa condição, mas você vai precisar parar e olhar para dentro e ficar com as suas questões. Mas como assim eu vou precisar? Na prática, culpa, falta de ânimo e um certo distanciamento. E aí, naturalmente, essa condição ela vai induzir ao autoconhecimento, que seria a liberdade, o conhecimento sobre as questões internas. Percebe? Então, ele traz uma dificuldade sobre as questões internas, nesse sentido psíquico ou espiritual, que está quase ali no mesmo. E aí, essa dificuldade não é porque você tem que ter essa dificuldade e aceitar essa dificuldade e se afundar com essa dificuldade. Não, essa dificuldade ela é um ponto de partida para que você aprofunde e se responsabilize por essa dimensão interior sua, para que você consiga alcançar essa liberdade. Não é passivo, é passar passivamente. Falar assim, não, estou passando por Saturno na casa 12. Pronto, é isso. Não, não. É justamente para que você se mova. E aí, quando a pessoa está passando, a pessoa não percebe. E eu, acompanhando ela, e eu entendi isso, que foi, né, foi a causa que trouxe ela para mim fazer o acompanhamento com ela. E aí, eu trocando com ela sobre essas questões, ela começou a entender, falou assim, nossa, mas é isso mesmo. E é professora lá em Santa Catarina, mestre da faculdade e tal, enfim. Que não vem ao caso, né? Quando a gente está passando, não tem autoridade, né? Fala assim, não, é porque eu sou bacharelado. É tudo bem, gente. Saturno fala, tudo bem. Seja bem-vindo, senhor bacharel. Eu sou Saturno. Né? Seja bem-vindo. Enfim, aí o que acontece? Aí ela começou a compreender que existe uma ordem maior e que tem esse aprendizado e tal. Só que aí o que acontece? Simultaneamente, é que a vida ela é muito maluca. Ela está passando também por um processo de separação, sincronicamente com esse processo dela. E o marido dela tem peixes na casa 7, não à toa, e na casa 7 dele também está passando Saturno, óbvio. Então, Saturno passando na casa 7 do famoso, não conheço ele, mas a gente só confabulou um pouco. Eu não gosto de fazer fofoca astral, né? Assim, se ele não tá, então a gente só dá uma passada, mas vamos focar no seu, que é melhor. Porque vai que dá alguma outra causa, né? Que eu não queira, que eu não queira me responsabilizar, então melhor não infringir as leis. Né? Enfim. E aí o que acontece? Mas sincronicamente ela passando por esse processo de aprendizado. E aí o Saturno em si, onde ele passa, ele traz uma secura. Uma secura para peixes, uma falta de esperança. Uma falta de poema, uma falta de... Então, ele encurrala, né? Ele chega e fala assim, tá, então... Porque o peixe tem essa coisa assim, de acreditar, de se encantar, de falar, tá tudo certo, e tem uma coisa assim mais poética. O Saturno passa ali e fala assim, então, né, dá para desligar a música só um pouco, vamos desligar a música só um pouquinho, vamos desligar a música, tá muito colorida essa luz aqui, vamos colocar uma luz, vamos só. E aí quando o Saturno chega, já chega o frio também, né? Aqueles filmes, assim, aí o vento entra, aquele frio, opa, então a coisa fica um pouquinho diferente. Né? Bobeira. Mas é nesse sentido do aprendizado, né? E é legal, assim, ter essa linguagem simbólica que eu não seria capaz de falar isso para ela diretamente. Precisa de um símbolo, né? Para mim poder dançar com um poema, colocar um para frente, e ela compreender, ela falou, entendi,
Entendi. Nossa, eu tô sentindo esse frio mesmo. Então, põe o agasalho que ele tá retrógrado. Põe o agasalho que ele vai voltar. E ainda eu falo a data, né? Eu falo a data. Falo assim, então, põe o agasalho que tal data que ele vai voltar. Vai bater nesse grau. Esteja agasalhado. Cuida de você. Tá ótimo. Vamos mergulhar nesse processo. Que vai passar, mas tem as lições aí. Enfim. Empolgando aqui, né? Alguma dúvida? Alguma coisa? O que vocês acham? Me ajuda aí alguém, né? Nenhuma angústia, nada? Você quer ver angústia? Te ajudar tem que ter angústia. Coisa boa não pode. Eu já comecei esse ano sabático aí, esse ano aqui, ó, já faz algum tempo. O Saturno ainda nem entrou na 12 minha, mas vai entrar. Ele está em cima da minha Lua, na minha Vênus e do Marte. Eu estou estacionária mesmo. E estou fazendo todas essas coisas aí que você falou, falta de ânimo, distanciamento, é tudo isso aí. Muito aprendizado. É. Mas o lance, e aí aproveitando que a gente já está aqui, né? Já se fala já, é que assim, o se render, o se entregar não é uma boa opção para Saturno, não. Fica pior depois passar. É igual a areia movediça. Se deixar, depois passar ainda mais trabalho. Precisa. Porque é justamente isso, assim. Então a gente precisa fazer um esforço maior, precisa tirar a força de onde não tem, e quando ele vai embora, você ganhou essa força, que você nem sabia que tinha. Você fala assim, nossa, gente. E aí te fortalece. Aí você fala assim, nossa, nesse caso, né? Então imagina a força espiritual que ela não vai ganhar depois. Ainda mais para quem tem Sol e Lua na casa 12, que precisa de ter uma força espiritual ou psíquica, porque senão absorve tudo e fica aí de banda levona. Não dá nem para passar nas encruzilhadas, né? Porque Deus me livre, levantar a mão, Deus puxa, né? Mas... Ai, credo. Não podia falar isso, tá gravando, né? Mas enfim. Ai, gente. Mas é isso, aspectos astrológicos. Saturnão, eu não vejo a hora dele ir lá para minha casa 7, lá para Ares, porque na casa 6, nossa, ele está me judiando, viu? Nossa, nas dores, nas coisas duras, né? Dente, apareceu de tudo, de tudo. Dores que vinha e eu faço pilates, eu faço musculação e mesmo assim tá difícil. Eu não tô... Hoje eu quase perdi o ônibus. Aí eu fui correr, eu não consigo correr porque a perna não tem firmeza, uma perna. Eu vou até no médico ver isso, né? Mas Saturnão, quando passa por aí, olha, ele deixa eu, que é a casa 6, a casa da saúde ou da doença, né, Rodrigo? Então ele deve mexer com algo, penso eu. É. Enfim, eu já entendi porque que eu estou eufórico. Hoje a gente tem uma quadratura do Sol e do Júpiter, né, no céu. Então, imagina, se o pessoal já não tem juízo, né, acaba passando dos limites. Mas o grande aspecto dessa semana, só para deixar dito e registrado, é justamente a etapa de Saturno, vai ser um eclipse que vai acontecer em Peixes, né? Então, um grande evento, né? Os eclipses aí, vai acontecer em Peixes. E o eclipse ele não tem um movimento direto. O que o eclipse causa? Na prática, ele evidencia. Então, uma lua cheia ela já traz uma potência para aquele aspecto. Um eclipse ele potencializa ainda mais aquela questão. Então, ele traz uma intensidade. Em Peixes, essa lunação que a gente está agora é uma lunação virginiana, que tem Urano em evidência. Se eu não me engano, foi uma quadratura de Urano. Foi isso? Foi, né? E o que acontece? Então, lunação, Virgem, quadratura de Urano em evidência, todas essas questões. Então, as questões virginianas,
plantio e colheita, a questão da terra, a questão dessa questão nossa de produtividade, a matéria em si, essa representatividade virginiana da praticidade e do nosso sistema, do nosso ecossistema, passando por um processo de rompimento e de eletricidade, que é a quadratura por ano. Então, muitas questões chocantes, né, a gente passou. Então, junto com Saturno, né, a Terra seca, rompimentos, brigas, discussões, no sentido social. A gente está passando um momento mais delicado. Assim, as guerras lá, o negócio está meio que se intensificando, assim, tá umas coisas meio malucas. Aqui na Venezuela, então, gente, não, né? Enfim, outras várias questões sociais. Mas no sentido pessoal, a necessidade de organização e de alguns rompimentos, meio que forçados, de ciclos, para que a gente consiga organizar, para que a gente tenha boas colheitas. Então, essas boas colheitas, elas vêm, por conta de Urano, questões inesperadas acontecendo. É essa a marca dessa lunação. Então, precisa organizar. E começa a acontecer coisas fora do script, eu tenho que ter criatividade e regular para conseguir dar conta. E aí, junto com Saturno nessa condição, cobrança e peso, e a sensação de medo, a sensação que não vai dar conta, e a responsabilidade nesse contexto. A lua cheia vem em peixes e ela traz o resultado desse trabalho de lunação. Então, sempre a lua cheia é resultado lá da lua nova. Resultado tanto positivo quanto negativo. Numa questão de eclipse, então, em peixes, né? Então, o mar ele fica meio revolto, né? Lua cheia em peixe, né? O mar ele começa a ter aquelas ressacas. Bem você fala, gente do céu. Então, é um período mais tenso, né? Então, eu só estou falando isso no sentido de dar sugestão para que a gente consiga estar mais centrado, mais organizado, fazer o que precisa ser feito, que é mais fácil fazer com consciência do que fazer na pressão ou na iminência de uma urgência. Cada um dentro das suas proporções, né? E a outra questão é que passa, e uma outra questão que é assim, quando a gente faz o que tem que fazer, fica mais fácil. Libera o campo, gente. É isso. Fala assim, tá, como que eu alcanço liberdade e transcendência na vida para viver bem? Aprende, tem que aprender. Vai, corre atrás de aprender. Só você pode, as suas questões pessoais. Isso acontece, essa transcendência acontece. Agora, o lance é que a gente tem a tendência, enquanto humano, em não se responsabilizar. A gente tem essa tendência, a gente vai deixando, e aí depois dá ruim, depois, enfim. Então, esses eclipses, eles... Porque, por exemplo, na prática, pode parecer maldade, só para finalizar. A gente acha bom esses movimentos mais intensos. Porque tira a gente do colo. Tira a gente do... Porque é isso, a vida ela é essa locomotiva, esse aprendizado, ela não é estável. Então, isso sacode as ondas e faz com que a gente se movimente, faz com que a gente busque, faz com que a gente entenda, faz com que a gente saia do que não está funcionando, sabe? Enfim. E a gente, eu digo astrólogos, né? A gente já está proposto a mudança, porque não tem como eu acho que eu posso dizer isso, não tem como eu ensinar uma coisa que eu não faço. Eu acho que não dá para você trabalhar com alguma coisa. Eu acho que o Saturno não vem depois e fala assim, gente, sai daí, vai. Sai daí. Acho que é isso que acontece. Eu penso nisso. Saturno ele vem e fala assim, sai daí, gente. Se você não consegue se responsabilizar, não atrapalha o povo. Então, a gente entende que, assim, é isso, assim, é movimento, né? Direção. E aí, sendo tendencioso agora, mas o estudo do mapa, o aprofundamento, o acompanhamento, a leitura do mapa, o entendimento do mapa, no sentido pessoal, sair da nomenclatura, entender a própria vida, falar assim, tá, a minha direção é para lá, o meu aprendizado é para lá, isso aqui está falando sobre isso, e isso, além de clarear, tirar a angústia e uma direção e um caminho para que você consiga seguir. É isso. No final, a gente tem uma ferramenta riquíssima que é a astrologia, que a gente não está tão à deriva assim, mas a gente vai precisar remar. Não tem um motor automático, não.
Vai ter que rimar. Ele também é demais. Sabe? Não, não, não. Regra. Regra é o seguinte: sem automático o motor. Vai ter que todo mundo vai ter que dar uma remada aí, porque senão. Eu acho legal. Depois que eu aprendi a remar, eu achei legal. Mas eu não achava, não. Não achava legal. Não. Enfim. Tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Tudo em paz? Vocês estão bem? Tudo em paz? Tudo certo? Então é isso. Então, boa semana. Obrigado, obrigado, obrigado. É bom estar com vocês sempre. Mais uma quinta-feira. A gente terminou essa parte. A outra parte da Lua é muito legal. Que ela vai entrar agora, né? É muito legal. Muito esclarecedora. Fabi vai se ver daqui a pouco. Fabi, eu vou entregar a Fabi outra para vocês. A gente vai. Decidido. Gente, se eu sumir, Se eu sumir. eu vou deixar um telefone da minha mãe aqui, daí se eu sumir, vocês entrem em contato com ela. Obrigada. Está Mas sendo gravado, Fabi. é verdade. O mundo Para de extremou. gravar. Dá tchau e para de gravar. Daí a gente... Agora já era. Para de gravar e a gente começa o tricô. Como? O quê? Hã? Ah, agora conta. Levantou a lebre, Rodrigo. Agora. É igual o que a minha avó dizia, assim, se contar, pega a magia e não acontece. Tem que esperar acontecer. Ai, Jesus. Enfim, beijo, é bom estar com vocês, tá? Sintam-se todos abraçados aí. Tchau. Boa Tchau, semana. boa noite. Boa semana pra gente. Até sábado, Fabi. Até. Vale Se eu sábado. voltar. Fabi não nos deixe, porque lá é que a gente vai saber o que está rolando aí. Vamos deixar ele enciumadíssimo aí. Exato. Tchau, tchau. Beijos.